Agora vamos assinar. Mesmo sendo estudo, eu gosto de assinar. Tem alguns artistas que não assinam estudos de obras de outros artistas. Eu vou assinar. É uma obra já conhecida, muito famosa. Todo mundo sabe que foi o Claude Monet que fez. Não vai fazer muita diferença. Aqui eu marquei 4 pontos que normalmente os artistas assinam, né? São os cantos da obra, que é onde não tem informações tão peculiares, tão importantes. É sempre importante achar pontos onde não há tensão na obra para você assinar. O que são pontos sem tensão? Ou seja, que as informações não são tão importantes que a obra está passando. Pode ser nos cantos, na parte inferior, embaixo, do lado, assinado pequeno. Pode ser em alguma extremidade ou contorno de algum personagem ou pessoa, né? Eu poderia ter assinado no casaco em contato com o fundo, uma assinatura pequena, abreviada. Há várias formas de se assinar uma tela ou até mesmo um estudo. Aqui temos outra obra minha, um retrato de Jesus Cristo, e eu vou assinar essa tela seguindo, né, os conceitos e os aspectos que eu citei anteriormente. Sempre assinar nos cantos, extremidades, laterais da obra, próximos, né, à extremidade da pintura. E eu pessoalmente não gosto de uma assinatura que chame muita atenção, né? Há artistas que gostam do que chama atenção. Isso vai depender de cada artista, já é uma questão subjetiva, o artista tem que entender e querer. Se ele vai querer uma assinatura que chama atenção ou uma assinatura mais escondida, né? Digamos assim, que não atrapalhe a fruição do olhar sobre a sua composição. Então, para disfarçar a assinatura, também deve-se levar em conta o tamanho da assinatura, o posicionamento dos locais onde você vai assinar, né? Normalmente nos cantos da tela é mais fácil de ficar disfarçado, ou no meio da composição, se for uma tela bem grande, de 2 metros, 1,5 m, uma assinatura pequena vai ficar bem disfarçado no meio da tela. Agora, a cor que você vai usar para assinar também vai fazer muita diferença. Então, eu sou a favor de que o artista encontre um meio termo entre uma assinatura que é sua própria, que tenha uma letra própria e que não chame tanta atenção a ponto de atrapalhar a análise da composição da obra, né? Há alguns historiadores, críticos de arte e até mesmo professores de arte e artistas, claro, que não assinam mais suas telas, é completamente compreensível hoje em dia. Galerias de artes evitam também, não gostam muito de obras que tenham assinatura. Estas obras que eu assinei, a maioria delas me pediram para assinar, né? No caso, anteriormente eu apresentei um estudo, que não tem problema nenhum, posso assinar. É até importante assinar seus próprios estudos. Há artistas que não assinam seus estudos e há artistas que não assinam suas obras. Essa tela do Jesus Cristo me pediram para entregar assinada. A próxima tela que vai aparecer foi uma encomenda de um retrato e eu fiz assinada porque me pediram. Eu perguntei se queria assinado ou não e me fizeram questão, né? O Augusto Rankenhoff, que recebeu a tela, é artista e dono da Galeria Espaço Aguti, me pediu a tela assinada. Então, hoje em dia não é um critério assim certo, vai depender de quem que é a obra, de quem está pintando, se quer assinar ou se não quer assinar, quem quer receber a obra faz questão que esteja assinado ou não. Então, isso varia de artista para artista.
Agora, se a obra estiver com verniz, vai ser mais difícil assinar por cima, né? Não é recomendável colocar tinta em cima de tela envernizada. O artista vai ter que tirar o verniz para poder assinar a obra. Então, talvez seja interessante deixar para passar verniz na tela assim que a obra for entregue e que esteja garantido a certeza se a pessoa que vai receber a obra vai querer assinada com tinta ou assinada atrás. E aí você passa o verniz e não vai ter mais nenhum problema ou alteração que eu precise fazer, né? Seja para entregar a tela uma encomenda, quem vai receber a obra vai decidir se quer a tela assinada ou não, né? E cada artista tem que encontrar a sua própria assinatura. Essa assinatura que eu faço minha, eu já aplico há alguns anos, então ela veio se alterando aos poucos até eu achar mais ou menos uma assinatura que eu me identifico, né? O artista tem que achar uma assinatura que ele se identifica, que representa quem ele é, né? O estilo do artista, ela é muitas vezes ele é representado na sua assinatura. E assinar com pincel é bem diferente de assinar com uma caneta. A minha assinatura na tela não é igual à minha assinatura com caneta no papel. Então, o artista ele vai ter que achar a sua própria assinatura da mesma forma que ele tem que achar a sua própria assinatura no papel toda vez que ele vai assinar um documento. Aqui para esta assinatura, como vocês vão ver, eu aproveitei a cor do fundo. Então o artista pode fazer brincadeiras com a sua assinatura, ou disfarçá-la, ou integrá-la, ou chamar a atenção 50% atenção de 50% disfarçada. Então botei num dos cantos inferiores, como citei, inferior esquerdo, e usei o rosa que eu tenho ali, rosa fluorescente, que eu usei na tela para assinar também. Então é como se fosse também uma cor de fundo, né? E aí a minha assinatura parece que é ao fundo da tela. Então o artista ele pode fazer jogos ou combinações, elementos que vão se relacionar dentro da composição da obra e usar isso para a sua assinatura. Aqui eu também busquei uma assinatura de contraste, né, que chama atenção. Olhando o fundo preto da mesa, com algumas manchas de reflexo de luz, eu aproveitei que é preto e usei o branco puro como cor da minha assinatura. Então eu fiz um contraste, né, complementar, né, uma cor completamente oposta da outra. Então a minha assinatura sendo branca, chamando bastante atenção, né? Naquele fundo que de forma geral ali é preto. E nesse caso eu fiz uma assinatura até um pouco grande e assinei meu nome completo. O artista ele pode escolher se ele quer fazer uma abreviação do seu nome ou fazer um nome completo. E ele pode usar seja um nome abreviado ou um nome completo em todas as suas telas. Nesse caso aqui eu botei o nome completo justamente porque a tela é grande. Essa tela tem 1,20 m por 100, então temos bastante espaço para trabalhar a assinatura sem atrapalhar a composição. Quanto menor for a obra, menor a sua assinatura normalmente terá que ser, né?
porque quanto maior sua assinatura comparado ao tamanho da sua tela, mais sua assinatura vai chamar atenção. Então, você tem que aplicar e adaptar a sua assinatura ao tamanho da sua obra, sem atrapalhar a composição ou os outros elementos que estão na tela, porque a sua assinatura pode roubar destaque, roubar atenção no olhar de quem vê a obra. Aqui eu marquei onde se encontra a assinatura dessa tela também, que eu fiz, se chama Precoce Inocência, ou dentro da temática de precocidade infantil, e eu assinei do lado de um dos personagens, quase no meio da tela, né? Então, usei também uma cor muito próxima da cor que é a areia, é um laranja amarelado, então a minha assinatura ficou disfarçada, mas na lateral do personagem. Isso também é possível. E próximo da extremidade da tela. Aqui eu tenho mais uma tela assinada. E esse aqui é bem interessante, porque eu tenho uma pintura minha sendo representada na própria representação da minha família. Esse retrato que foi um retrato da minha família, se chama Retrato da Família Chamar. E aí eu assinei a pintura no fundo da tela, né? Essas duas telas do fundo são pinturas, uma do meu avô e uma minha. Essa tela minha, eu fiz a minha própria assinatura. Então, eu estou assinando a tela do quadro que tem esses pratos no fundo e também estou assinando a minha própria tela. Então, só de colocar ali, eu fiz esse jogo, essa brincadeira. Então, dependendo da composição, o artista pode fazer uma brincadeira, brincar com a composição, analisar os elementos da sua composição para pensar onde pode assinar, às vezes até mesmo de uma forma mais inteligente, de uma forma mais intuitiva, ou que faça uma brincadeira, ou que crie uma interação maior com o público, ou talvez uma curiosidade. Agora vocês têm uma tela pintada por mim, se chama Jesus Cristo Oxalá. Vocês podem ver que não tem assinatura, mas o artista também pode assinar sua obra atrás. Botei as informações técnicas, o autor da obra, meu nome completo, ano, tamanho e o nome da obra. Então, a sua assinatura pode vir atrás, seja escrita a lápis ou até mesmo uma caneta que você, com o tempo, tem que certificar que não passe para a sua pintura a óleo. Isso é uma lona. Se a gente usar algo com uma tinta muito forte, ela pode passar para frente. Então, normalmente nós recomendamos ou usar carvão, ou lápis. Caneta é muito complicado e muito arriscado. Você tem que ter certeza que a sua caneta vai ficar só desse lado. E aí a sua assinatura fica atrás e a obra limpa na frente.